Ah. Muito boa noite. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos colegas, não é? Cuidadores de idosos. Hoje nós começamos esta live trazendo para você aquilo que você precisa saber de fato e verdade. Olha, os depoimentos, não é? Os desabafos de cuidadores, os desabafos de seres humanos, de pessoas que estão dedicando o seu tempo, dedicando a sua vida às pessoas doentes, às pessoas debilitadas, às pessoas que já não conseguem mais ter a sua independência, as pessoas que já não conseguem mais caminhar, andar, não é? Fazer as suas necessidades. As pessoas que precisam de ajuda para deambular, para tomar o seu remédio. As pessoas que não podem mais ficar sozinhas em casa, que não podem mais ficar abandonadas. Você sabe que eu vou ler depoimentos para você aqui nessa live, que todos aqueles que já foram home care e que já trabalharam dentro de um lar, não é? Já trabalharam dentro de uma casa, sabe muito bem o que é ser humilhado. Sabe muito bem o que é ser maltratado. Portanto, eu peço que você, nesse momento, compartilhe esta live. Eu peço que você, neste momento, compartilhe o máximo possível, não é? E não são todas as agências que são ruins. Existem agências, claro, com trabalho humanizado. Existem agências que dão amparo, dão apoio, têm a sua monitoração. Mas existem agências que têm deixado a desejar e há muito tempo o que nós estamos sofrendo como cuidadores de idoso. O problema do cuidador de idoso é uma questão política, além de uma questão muito enraizada no Brasil, que é a discriminação, o preconceito, a exploração, os abusos e a maldade contra o trabalhador. Temos a PEC, não é? Nós temos o projeto de lei 5.178, que trouxe alguns confortos, digamos assim, para esse grupo, para esse ramo, para esse setor que é do cuidador de idoso. Mas ainda não é o suficiente para tirar o cuidador de idoso, a cuidadora de idosa, do mesmo patamar de empregado doméstico. E aqui não quero menosprezar, menoscabar, não quero desfazer, desqualificar, porque todo trabalho ele é honroso, todo trabalho honesto. Mas as declarações que chegam até a mim pelo Messenger e pelo meu canal, pela página que eu tenho do grupo Quero Trabalhar como Cuidador, são estarrecedoras. E eu falo por experiência própria, não é? A legislação brasileira, a consolidação de leis do trabalho, o Senado, o Ministério Público, a OAB, precisa fazer algo em favor da nossa classe, em favor de nós,
que não somos empregados domésticos. Viu? Senhora, esposa, viu? Você que é filho, você que é filha, você que é neto, você que é neta do seu avô já doente, idoso, da sua avó doente, idosa. Nós não somos empregados domésticos. E nem merecemos palavras de baixo calão, nem merecemos tom de voz elevado, gritos. Cada qual no seu quadrado, respeitando o trabalhador que entra na sua casa. Eu vou começar essa live, não é, de hoje, falando também, já abrindo um espaço, uma oportunidade para a gestora Roberta. Ela é de Jundiaí e ela tem uma empresa de recrutamento, não é? Recrutamento. Vai recrutar trabalhadores como eu, como você. E o Com Amor, cuidadores de idosos de Jundiaí, está precisando nesse momento de uma cuidadora, mulher, não é cuidadora homem não, tá bom? Para trabalhar na zona sul de São Paulo, aqui no bairro de Vila Mariana. Precisa-se de uma cuidadora mulher para trabalhar 3 vezes na semana, entrando às 10 horas e saindo às 8 horas da manhã. Ou seja, entra às 22 horas da noite e sai 8 horas da manhã. E 2 vezes no final de semana, no mesmo horário. Então você que é cuidadora, mulher cuidadora, está desempregada, você tem o seu certificado, você tem o seu curso, você tem experiência de 1 ano para comprovar em carteira, ou você tem referências das casas aonde você trabalhou, entra em contato com a gestora Roberta, não é? De recrutamento e seleção para a vaga de cuidador. O DDD é 19 e o Zap é 995864565, ok? Você que precisa trabalhar, importante lembrar, melhor para a economia também, se você morar nas adjacências, se você morar, né, próximo, não é, do metrô Vila Mariana, do bairro Vila Mariana, aqui na zona sul de São Paulo. Mas está dado o recado e também está aí no link da minha página, todos os dados, entrar em contato, ok? Com a gestora Roberta. Boa sorte para você e que Deus te abençoe. Olha só, pessoal, eu quero só um minutinho que cai um negócio aqui. Voltei. Pronto, deixa eu deixar aqui. Eu quero deixar aqui. Eu vou ler para você agora aqui os depoimentos tristes, não é? A gente vai começar com esse depoimento aqui, que é isso só para você ter uma noção do que de fato tem acontecido dentro das casas e dos lares, ok? Que o trabalhador, o cuidador de idoso, tem passado. Então eu quero chamar a atenção dos políticos, quero chamar a atenção da jurisprudência desse país, quero chamar a atenção da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos senadores, né, dos congressistas que têm o poder, tem ali o poder da caneta na mão para poder melhorar, não é? Para poder nos qualificar como profissionais também da área da saúde. Por que também da área da saúde? Porque o cuidador, ele também tem contato, né? Agora com pessoas vítimas de Covid, pós-Covid, o cuidador tem contato com objetos, né? Com urina, com fezes, o cuidador tem contato com fraldas, tem contato de pele, de respiração, o cuidador tem contato com escárias, que são feridas, não é? Em carne viva, nas costas, no corpo do idoso. O cuidador tem contato com doenças infecto-contagiosas, com doenças bacterianas, com vírus. Então o cuidador, ele não é um mero, não é um mero colaborador doméstico.
Atenção, senador Paulo Paim, dá para você dar uma reformada, uma mudada aí na PEC 5.178, porque isso vai fazer uma grande diferença. E eu venho também pedir nessa noite para que haja, né, mudanças trabalhistas como insalubridade, aumento de salário, tantas outras coisas, não é? Bom, vamos dar uma lida aqui e já entrar no depoimento das pessoas. Eu não vou falar o nome dessas pessoas que me escreveram, não é? Que está no grupo de cuidadores do Facebook. Eu vou apenas colocar como R, ok? Bom, a R, ela escreve assim: esta semana recebi uma proposta que me deixou chateada. Ela é cuidadora de idoso. A R diz assim: esta semana recebi uma proposta que me deixou chateada. Uma senhora queria contratar uma cuidadora. Um senhor de 65 anos que ficou 3 meses numa clínica. E agora esse senhor não anda, tal, é acamado, aquela coisa. E segundo essa senhora, o cuidador tem que cuidar do paciente e cuidar da casa em geral, trocar as fraldas, aí é do cuidador. E ainda disse a senhora que a contratante, não é? A cuidadora teria que fazer tudo na residência por apenas R$1.100 por mês. Senhora, em que mundo que a senhora vive? Não sei a sua idade, né? Mas eu acho que a senhora vive na Idade Média ou na idade do Império. A senhora vive nos tempos do feudalismo, nos tempos dos barões do café. A senhora vive ainda num período escravocrata. Sabe, senhora? Cuidador de idoso, ele é um profissional. O que a senhora está pagando, que queria pagar para a R cuidar do seu marido, sabe, acamado, de 65 anos, ela não especificou aqui as comorbidades, se ele deambula, se ele anda ou não, entende? E as doenças dele, ela não colocou aqui. Mas certamente o trabalho da R vale muito mais do que R$1.100. Sabe, senhora? Com todo respeito, a senhora deveria ter vergonha na sua cara. Se a senhora quer pagar tão pouco, se a senhora acha que está pagando muito, R$1.100, e ainda quer que o cuidador, além de cuidar do paciente, que é o seu marido, além de dar banho, além de passar óleo, não é, o Bersane, além de passar óleo hidratante, além de secar, além de limpar, não é? Além de fazer higiene, né, lá embaixo, íntima, trocar fralda, trocar roupa, além de talvez lavar a roupa dele, secar, dobrar, passar a dobrar, além de caminhar com ele, ter o esforço de tirá-lo da cama, que tem que ter uma técnica, para colocar numa cadeira de roda ou numa cadeira de assento, ou se ele tem sonda vesical de demora, trocar, né, esvaziar a urina, além dela fazer tudo isso e dar comida para ele, eu não sei qual a comorbidade dele, se ele se alimenta sozinho, com independência, autonomia ou não, porque muitas vezes nós damos comida na boca do paciente. Fora o controle de horários de remédios importantíssimos. Além de tudo isso, a senhora quer que a cuidadora, não é? O empregado doméstico, o capacho, o escravo, lave e passe todas as suas roupas, as suas calçolas, sutiãs, sua calça velha, também insere a sua casa, né? Lave todas as suas roupas, né? Faça faxina, uma diária todos os dias, beleza, lustre os móveis, faça comida para a senhora não tem vergonha na cara? E ainda vocês vêm me dizer que o Brasil é um país caloroso, que o Brasil é uma sociedade amorosa, brasileiro é emotivo. É emotivo coisa nenhuma. O brasileiro é emotivo quando se diz respeito ao seu umbigo, ao seu interesse, ao que ele quer para ele, sabe? Porque só quem está
dentro de uma casa, de uma residência, como o home care, sabe o que ouve, o que vê e o que escuta. Então esse é o primeiro depoimento. O segundo depoimento é da... não posso falar o nome, eu vou colocar C, só a inicial do nome dela, tá bom? Ela diz assim: cheguei no meu limite. Gente, existe um abismo enorme entre o que se quer e o que se precisa. De nada adianta estudar tanto, adquirir conhecimentos e não poder aplicar. Por conta da família não permitir e o paciente ser arrogante. Arrogante demais para entender que cuidador não é doméstico, nem obrigado a aturar desaforo. Estou abrindo mão, não tem valido a pena. Aqui é o seguinte: você estuda para ser cuidador de idoso, não é? Você aprende técnicas que diz respeito ao cuidador de idoso. Claro que o cuidador de idoso não é um técnico em enfermagem, ele não é um enfermeiro. Haja vista que alguns, como enfermeiros, assumem o lugar de cuidador quando a complexidade desse paciente é um patamar a mais, não é? Nos cuidados. Mas ela me faz lembrar, a C me faz lembrar, de uma casa que eu trabalhei na zona oeste de São Paulo, onde o paciente era muito cândido, um amor, muito educado, de 80 e poucos anos. E tudo o que eu aprendi, tudo o que eu ia fazer com esse paciente, todo o protocolo, todos os procedimentos que eu ia fazer com esse paciente, a arrogância, a soberba da filha, não, eu tô aqui para fiscalizar porque tem que ser desse jeito, do jeito que eu tô aqui para ver, porque lá onde eu trabalho, eu fiscalizo o trabalho de toda a equipe de enfermagem, de toda a equipe médica, porque eu sei, eu não posso, eu não ponho a mão, mas eu sei. Então, se errar aqui na minha presença, aí eu pergunto, mas o que a senhora, desculpa, o que a senhora é lá no hospital? Ah, eu sou assistente social. E o que assistente social tem que entender de técnica de auxiliar, de técnico de enfermagem, de enfermeiro, de médico? Até onde eu sei, eu posso estar errando aqui, ser ignorante, mas a assistente social, ela está lá para dar suporte social quando acontece um erro, não é? Quando acontece maus tratos, quando acontece desvio de documentos, quando ocorre, não é, a burocracia, ela auxilia a família em papelada de óbito de um parente, ela auxilia a família conversando, dando um apoio, um suporte psicológico quando perde alguém ou quando alguém vai fazer uma cirurgia, ela corre atrás para encontrar parentes por telefone, por WhatsApp, não é? A assistente social tem esse trabalho. A assistente social, ela não assume o trabalho de uma fiscal, de um perito técnico em enfermagem e auxiliar para chafurdar, para saber se o enfermeiro fez correto aquela manobra, aquela aplicação, aquele procedimento, aquela intervenção. Então são essas coisas. Bom, e aí, qualquer manobra que eu fazia com o senhor, assim, assado, tirava da cama, colocava na cama, fazia asepsia da sonda vesical de demora, não é? Fazia isso, colocava na cadeira de assento, levava no banheiro. Cada passo tinha um motivo para ela não conversar, deixar para depois, mas para ela gritar, para coçar o ego dela, para mostrar que ela é a tal, mediante a ignorância dos outros familiares nesse quesito, porque as outras são professoras e uma é até biomédica, e a mãe enfermeira e professora de enfermagem aposentada. Mas a assistente social, ela era superior, ela conhecia, ela sabia tudo. Então, ouvia-se gritos, ouvia-se, você não sabe, você está fazendo errado, e não era só comigo não, era com outros colegas também. Até que um dia eu disse, tchau, você sabe mais do que eu, então você pega o seu pai, vem para o seu pai e faça. Faça você mesma, agora, faça. Bom,
Infelizmente isso acontece. Agora, existem pessoas, isso não são poucas pessoas, tá? Esse numerário, ele é bem elevado. Nas casas, como essa pessoa que eu citei agora, mal educada, sem educação, grosseira, estúpida, gostava de se satisfazer mostrando para todo mundo que ela tem autoridade. Não sabia nada, nada de técnica, nada, mas gostava de gritar para os outros ver que ela era importante. Ok. E existem pessoas também, em algumas casas que eu passei, que não sabia nem fracionar um remédio. Não sabia nem cronometrar os horários do remédio. Não sabia nem fazer uma limpeza, não sabia como pegar, não sabia como preparar a cama, não é? Não sabia como deixar a cama preparada para colocar o idoso ou o doente. Mas sabia dar pitaco e ela sabia mais do que o médico. Aqui da Vila Prudente, sabia mais do que o médico. E eu fui um cobaia, porque quando eu cheguei eu percebi que a pessoa tinha uma bipolaridade bem acentuada. Ia dar informação, ia falar isso, era pá, era patada. Só queria ficar sentada na internet. E é velha já, velha, de 70 e poucos anos. E o pai lá. E ela só vendo o CPI da vida. Uma pessoa amarga, uma pessoa desgostosa, uma pessoa sem afeto, uma pessoa que precisa também de ajuda, claro, psicológico e psiquiátrico. Mas e aí? Eu sou um cuidador, eu também sou um ser humano, eu também tenho problemas aqui dentro, eu também tenho emoções, eu também tenho que segurar a panela de pressão com os problemas da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Eu também tenho muita coisa para resolver. Mas a gente sempre aprende que quando entra do portão da empresa para dentro, os problemas ficam lá fora. Então, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras. Haja vista que nesse estágio a gente vai aprendendo também a lidar um pouco, a amenizar, a controlar a situação, né? Mas, nesse segundo caso que eu estou contando para vocês, o senhor também era educadíssimo, amoroso. Mas a filha dele, para você ver, eu dormia nessa residência. Havia cama de solteiro, colchão confortável para poder dormir, ficar tranquilo. Não. Se quiser dormir, você vai dormir nessa poltrona aqui. Dorme nessa poltrona que eu gosto, que pra mim me faz bem, então você dorme aí. É complicado. Você está pensando que cuidador é bem tratado dentro dos lares? Não é não. Limpar o cocô, ninguém quer. Sentir o cheiro do cocô, ninguém quer. Sentir o cheiro do tumor, da doença, ninguém quer, ninguém suporta. Perde o ar, vomita, sai fora. Sentir o cheiro da urina contaminada com bactéria, com infecção, ninguém quer. Trocar a fralda, ninguém quer. Pegar a esponja com sabão e limpar as partes íntimas, ninguém quer. Mas meter o pitaco, se intrometer onde não deve, onde não domina, onde não conhece, isso quer. Encher o saco, perturbar, descarregar traumas, rancores, ódio, ou sei lá, sabe, o marido não pegou de noite, ou a esposa não pegou de noite, ou enfim, sabe, o filho bateu o telefone na cara. Aí vem descontar em quem? No cuidador e na cuidadora. Então essa era desse jeito. E eu fui aguentando, tolerando, sabe, por quê? Tem filho para criar, tem mulher, tem séries de responsabilidades, tem água, tem luz, tem comida. Então você vai aguentando, você vai segurando aquilo. Até que, porque você é um ser humano, você não é um boneco de pedra, você não tem sangue de barata, você também explode. E quando você explode, e tenta ser, na sua explosão, educado, bem contencioso, aí você é arrogante, você é soberbo, você é mal educado. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ligar para a agência. Pode trocar, não quero, eu tô tremendo aqui. Tremendo? Tremendo devia estar eu, de ouvir várias vezes, você não vale nada. Você não vale nada.
Você é um incompetente. Você é um infeliz. Você é isso. Para lá e pá, pá. Quem mandou você sentar na mesa? Ah, mas meu pai não gosta disso. Ah, mas meu pai não quer que penteie pra cá. Ah, mas o que você está usando? Você está usando soro ou você está usando água? Por que você está usando essa luva, sendo que eu comprei essa? Senhora, porque essa luva é luva para saúde. É para mexer em corpo de paciente para não machucar. Essa luva que a senhora me comprou é uma luva de mexer em lixo. Para pegar lixo, para mexer em saco de lixo. Seu pai é lixo? Porque essa luva vai cortar, vai machucar a pele do idoso, é super sensível. Não, mas quem você está pensando que você é? Não botar a cara, não sei o que, não sei o que. É bem assim que funciona o negócio. Quantas colheres de açúcar você pôs? Por que você não colocou esse remédio? Por que você está dando esse remédio? Quem mandou você dar esse remédio agora? Senhora, eu estou seguindo o protocolo, o cronograma do médico. Lembra que nós somos do médico? Não, mas minha pai já melhorou, então pode cortar esse remédio. E aí você corta o remédio. Por quê? Você vai falar com a agência. Que a agência vai falar? Não se responsabiliza. Ela autorizou? Corta. Tudo bem, corta o remédio. O idoso passa mal, ela vai enfiar onde? A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai bancar a Lúcida, a filha, e vai enfiar no cuidador. Não pensa você que a agência vai te respaldar, vai te dar monitorar você não. A agência simplesmente fala, infelizmente não deu certo, né? Não teve compatibilidade, então está desligado. Bom, vamos agora ver mais uma aqui. Agora eu vou falar sobre o caso da S, que eu não vou falar o nome dela. Olha o depoimento da S. Cuidadora. Queria uma ajuda. Estou há 4 anos trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta. E desde março ela me colocou à noite. Ela quem? A patroa. Ela trabalha dentro de uma casa. A S aqui. Ela trabalha há 8 anos. Ela trabalha há 4 anos dentro de uma casa por 8 horas. E a patroa dela mudou, tirou o plantão dela do dia para o plantão da noite. Não é? Eu acho que é o Thomas, meu filho. Obrigado. Te amo também, filho. Então a patroa mudou a carga horária da S do dia para a noite, não é? E dizendo que era um período das 17 às 8 horas da manhã. Você entende isso? Ultrapassou bem o horário, né? Está explorando bem a coitada. E a patroa não me paga hora extra. Não é só hora extra não, viu, S? Colega, cuidadora S. A partir do momento em que a pessoa te coloca para trabalhar a partir das 17 horas, 18 horas, 19 horas, né, tem hora extra e também tem adicional noturno. Não é só hora extra, é adicional noturno também. Bom, quando eu disse que não aceitaria, né, e eu pedi para voltar para o meu horário, ela me disse que então você está assinando a sua própria demissão. É assim que funciona. É assim que acontece. Explorar. Sabe, quando essas grandes famílias que têm dinheiro, classe média A, classe média B, que pega essas jovens que não têm estudo, sabe? Ou que pega esses homens, rapazes que não têm estudo para trabalhar na lavoura, na agrícola, ou para trabalhar em depósitos de construção para carregar 50 quilos de cimento, de cal, de areia, de pedra, esfola o cabra, faz do cara um jagunço, não paga bem, não paga os direitos, não é? Dá um marmitex velho para o cara tomar, porque o cara não tem estudo. Então existe esse mercado faminto, voraz, de explorador de trabalhos, de trabalhadores, de pessoas que não têm estudo ou que não têm conhecimento jurídico de lei, conhecimento jurídico de trabalho. Então eles exploram, pisam. Sabe por quê? Porque o Brasil ainda continua racista pra caramba. O Brasil, as famílias que têm um dinheirinho ou muito dinheiro ainda continuam burguesas, no contexto de olhar para o empregado com indiferença, olhar para o empregado como se ele fosse um cachorro,
como se ele não merecesse um salário digno e um respeito profissional digno, sabe? Diarista, faxineira, empregada doméstica e o cuidador de idoso. Eu digo que o cuidador de idoso ele é muito mais do que uma empregada doméstica, não menoscabando, desprezando as empregadas domésticas. De jeito nenhum, né? De forma nenhuma faria isso aqui. Mas é porque o cuidador de idoso, ele lida com doenças infecto-contagiosas. Ele lida com AVC, ele lida com problemas cardíacos, com problemas demenciais, com Alzheimer, não é? Com mal de Parkinson. Ele lida com paralisia, tetraplegia, ele lida com sonda, ele lida com remédios perigosíssimos, com drogas potentes, não é? Uma série de coisas que requer um cuidado extremo ao doente, ao idoso e à idosa. Então, senadores, então, justiça brasileira, então, associações, então, você que é cuidador, que é cuidadora, junte-se a mim. No meu canal eu cuido com amor, junte-se a mim, aqui no grupo Quero Trabalhar como Cuidador, vamos nos unir, não é? Através de manifestações públicas, não é? Através de presença em Câmara, sessões de vereadores, sessões de deputados, não é? Protesto com o prefeito, com governadores, né? Abaixo assinado, né? Entende? Lá para o Senado, né? Incomodar as autoridades, fazer barulho para que sejamos dignificados e que estas pessoas que se acham, não é? Mas que não são incapazes de pegar o pai no colo, são incapazes de lavar o bumbum do pai, que essas pessoas possam ser penalizadas com todo o rigor da lei, com crime, responder e indenizar os maus tratos, o assédio moral que acontece dentro dos lares e ninguém fala nada e as agências fingem que não estão vendo nada, porque a agência quer grana, contrato, ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil em cima de cada cuidador. Vamos agora para esse outro depoimento aqui, que esse eu acho que é o mais estarrecedor e é o último. É o depoimento da Carla, ok? Mas eu não vou falar o nome dela completo. A Carla, ela escreve assim: bom dia a todos. Bem, gente, o que eu quero dizer, sou técnica, presta bem atenção. Essa aqui, companheira também, porque é da área da saúde, embora a classe técnico de enfermagem, enfermeiro, não nos quer, né, como companheiros da área da saúde, também desprezam a gente, que somos cuidadores. A Carla, ela diz assim: bom dia a todos. Bem, gente, o que eu quero dizer, sou técnica de enfermagem. Nunca fiz curso de cuidadora. Olha só. Mas desde que entrei a trabalhar em home care, na maioria das vezes eram pacientes idosos. E fiquei 6 anos assim. Então ela é técnica de enfermagem, mas não fez o curso de cuidadora, mas como é técnica de enfermagem, domina conhecimentos mais amplos, né? Então tem mais confiança. Enfim, não que o cuidador não tenha, o cuidador também tem o seu curso, não é? Falando em curso de cuidador, eu vou dar uma dica. Não faça curso de cuidador cujo tempo, a carga horária do curso é 1 dia só, ou no máximo 2, teórico. Isso aí são pessoas mercenárias, são bandidos, são ladrões que estão comendo o seu dinheiro. Quanto mais pessoas na sala de aula em 2 dias para eles, é um lucro que você não tem ideia, né? E vai trocando, 2 dias, 4 dias, é muita gente. E o conteúdo que é bom você não pega. Faça curso que demore 1 mês, faça curso que demore 1 mês, 2, 3, e vai fazendo estágios, entende? Vai se aprimorando, vai se qualificando, não vai fazendo tudo rápido, não é? Esse intensivão para cuidador de idoso só dá merda, porque na hora
da prática, o cara não sabe fazer nada. Porque as agências vão empurrando, né? As escolas vão empurrando, empurra, vai aprender na prática. A prática é bom, mas o importante é você fazer o curso com calma, ter um bom conteúdo, ter uma boa escola, não é? Porque você está lidando com vida, está lidando com o ser humano. Você não está lidando com cachorro. E até com cachorro tem que ter curso de veterinária, tem que ter uma série de coisas, porque está lidando com, resumindo, com vida, ok? Muito bem, então a Carla, vamos lá. Bom dia a todos, retomando. Bem, gente, o que eu quero dizer, sou técnica de enfermagem. Nunca fiz curso de cuidadora. Mas desde que entrei a trabalhar em home care, na maioria das vezes, eram pacientes idosos. E fiquei 6 anos assim. 6 anos, a técnica de enfermagem, trabalhando como home care, né, como cuidadora de idoso. E olha só o que ela diz. Até que meu psicológico e físico gritou mais alto. Para você ver como que é o negócio. Para você ver como que é, não é? A exploração, a manipulação, a opressão mental, fala na cabeça do cuidador, ao ponto de poder fazer com que a pessoa desestimulada ou no ápice, no auge da adrenalina, do nervosismo, possa fazer um manuseio, possa fazer um procedimento errado que possa custar a vida ou possa sequelar o paciente, o idoso. O familiar não pensa nisso, não quer nem saber. E muitas vezes, como eu já vi, parece que o familiar quer mesmo se livrar logo, né, do idoso, chato, fedendo, dá trabalho. Né? É isso. Não pode mais passear, não pode viajar, não pode estar no boteco com os colegas, com os amigos, com as amigas. Tem que estar lá com o pai. E quem quer ficar? Muito bem. Até que meu psicológico e físico gritou mais alto. Fiquei doente das articulações. Adquiri tendinite, que é o ler nas mãos, movimentos repetitivos. Ela adquiriu tendinite crônica, artrose, desgastes na coluna e mais. Fui muito, muito humilhada, maltratada por familiares e parentes. Também cansei. Teve gente que despedia a empregada doméstica e começou a transferir o trabalho da empregada doméstica para eu fazer, como técnica de enfermagem. Atuando como cuidadora, a família dispensou a empregada doméstica, a cozinheira, a passadeira, a lavadeira e atribuiu, agregou, somou mais a minha pessoa como técnica de enfermagem, aqui está dizendo a Carla, toda essa gama de trabalho, todos esses serviços. Então aí você não sabe se você atende o idoso quando ele dá um espirro, quando ele dá um ai, quando ele quer ir no banheiro, quando ele suja, quando ele precisa tomar um remédio, que você vai ter que estar ocupado com alguma coisa, ou cozinhando, ou passando cera no chão, ou lavando o quintal, ou lustrando os móveis, ou varrendo a casa, ou lavando a roupa, ou tirando roupa do varal, ou passando a roupa, ou dobrando a roupa e guardando, ou lavando a louça, ou lavando suas roupas. O que a família brasileira pensa sobre um profissional? Vocês que são brasileiros, né, da família, vocês que têm dinheiro para pagar a agência, vocês fariam isso com um doutor na casa de vocês, com um médico? Vocês fariam isso com um enfermeiro padrão na casa de vocês? Vocês não são burro, vocês são estudados. Professor, engenheiro, advogado, médico, psicólogo, policial, vocês não são idiota. Mas quando se trata do cuidador de idoso, vamos pisar na jaca. Vamos tirar um barato. Ele faz tudo por nós. Tá errado. Desvio de função. Sabe? E aí ela diz assim, olhem a diferença.
fazer esse serviço, mas o cuidador só faz quando as coisas são dele, não é? São de domínio do cuidador. Cuidar só do paciente, das feridas e das roupas do paciente, até da comida do paciente, só do paciente. E não da esposa, do filho, da filha, da neta, e não das roupas, cueca, calcinha, meia, do povo da casa inteira. Higiene no quarto, fazer uma faxina, só ali, onde está o corpo, só onde está o idoso, no quarto dele. Tem que manter limpo, evitar bactérias, evitar infecção, essas coisas. Higienizar a cama, o quarto, as gavetas, o guarda-roupa, o lençol, o travesseiro, tudo. Só do paciente. E não da mulher, do filho, da neta, do cachorro, do papagaio. Muito bem. Na hora de dar um banho ou trocar, eles gritavam comigo e me chamavam de besta, ignorante, burro. Onde eu tinha feito meu curso, a dona da casa fazia isso com ela. Você vê, você fica 2, 3, 4 anos lá estudando, né? Auxiliar, técnico, enfermagem, come o pão que o diabo amassou, porque nas escolas de técnicos de enfermagem tá cheio de professores e professoras estúpidos pra caramba, brutos pra caramba, sabe? Que maltratam os colegas, maltratam os alunos, maltratam os alunos, aqueles que mantêm, porque se não tem aluno, você não tem dinheiro para viver, seu porcaria, professor de técnica de enfermagem, sabe? Seu porcaria, professora de técnica de enfermagem, professora de enfermagem de auxiliar, que pisa nos alunos, que oprime os alunos, que faz um psicológico para desestabilizar um aluno, e não tem nada a ver com situações difíceis e complicadas em UTI, em hospital. Vocês fazem isso porque vocês são ruins pra caramba. Porque o brasileiro, infelizmente, o verdadeiro, a essência do brasileiro é a que ninguém quer falar, sabe? Metem o pau nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é racista. Metem o pau na Europa porque na Europa tem isso, tem aquilo. Mas aqui, o racismo disfarçado, nivelado, o racismo estrutural, hoje em dia não é só contra negro, né? Hoje em dia é contra todas as cores, etnias e ascendências, não é? E é o que nós estamos vendo agora. Esse corpo, né? Essa categoria de cuidadores de idoso, tem negro, tem branco, tem amarelo, tem vermelho, tem verde, tem roxo, tem rosa, tem tudo, tem todas as cores. E todos comem o pão que o diabo amassou dentro das casas, onde tem paciente idoso. Isso quando também, deixa eu falar, quando o idoso também, ele não tem demência. Quando o idoso não tem problema mental, quando o idoso não tem atraso mental, quando o idoso não tem deficiência mental, quando o idoso não tem um Alzheimer, mas quando o idoso é lúcido pra caramba, sabe, é consciente do que fala, do que faz, sabe, e ele, por ser idoso, se aproveita dos cabelos brancos, das rugas, se aproveita da sua idade, também para xingar uma cuidadora de macaca, de preta, de suja, cuspir na cara dela, xingar o cuidador, humilhar, falar você é desnutrido, o que você está comendo na minha casa, você mora na favela, sai daqui. Isso não é a síncope, não é sintoma de demência ou de Alzheimer, sabe? Isso é perversidade, é maldade, isso é falta de educação. Porque na hora que ele vai conversar, que ele pega as contas dele para pagar, a hora que ele olha o celular dele, a hora que ele vai no banco, ele sabe acessar a conta, ele sabe acessar o notebook. Ué, como é que não tem demência para lidar com os seus compromissos, com as suas rendas, com as suas contas? Hã? Como é que não tem demência com o dinheiro? Como é que não tem demência com a sua filha, com o seu neto, com os seus parentes? Mas com o cuidador ele tem demência. Isso é falta de educação. Então aqui também eu faço um apelo para você que é idoso de 70, 80, 90 anos, que tenha também educação, sabe? Tenha educação, ok? Posso ser bruto, mas se você não consegue levantar nem para limpar a tua bunda, como é que você consegue, como é que você gosta e quer pisar nas pessoas que estão limpando a tua bunda? Você não consegue ficar de pé para trocar nem a tua fralda, mas consegue
se impor para humilhar a pessoa? Tenha paciência. O que é isso agora? Vamos lá. Olha só, ela continua dizendo, cheguei num ponto, não é? Olha a técnica, foi humilhada, foi pisada, não é? Foi chamada de burra, técnica de enfermagem, a Carla. E ela disse, cheguei num ponto, com 54 anos, já não tenho mais saúde. Tive depressão, passar no psicólogo encaminhar para o psiquiatra, dar remédio, dar droga, para narcotizar, para dopar a pessoa, né? Para poder dormir, para poder esquecer as falas, os áudios, as imagens, as humilhações, os achincalhamentos, o assédio, tudo isso. E essa conta fica alta, sabe? Porque depois o cuidador chega em casa estressado, né? E a cuidadora também chega em casa estressada. E aí tem que aguentar desaforo de marido, vai fazer janta, vai lavar louça, a minha roupa, a minha cueca, você não vai deitar comigo, você não quer isso. A pessoa tá com a cabeça desse tamanho, a cuidadora. Porque ele já tomou até o talo da alma. Já tomou porrada, tapa, coice, chute, não é? De idoso mal criado, com consciência e lucidez, ou de parentes do idoso, da idosa. Então, essas coisas que eu estou falando aqui é para ver se a gente acorda, para ver se as agências acordam, para ver se o Senado acorda, para ver se alguém passa alguma coisa pelos cuidadores de idosos. Até então, sabíamos de todas essas coisas com o diarista, com a empregada doméstica, não é? Com faxineira, com o porteiro, com o controlador de acesso. Mas nós que estamos dando um pouco mais de conforto, dignidade, honra, alegria, presença, não é? Entretenimento, não é? Companhia para um idoso, e lidando com doenças como o Covid agora, será que nós precisamos passar por isso? Será que nós merecemos passar por isso? Agora, eu quero falar para vocês e compartilhar, porque uma pessoa perguntou para mim, cuidador de idoso no hospital, ele é cuidador de idoso ou ele é acompanhante? Não, ele não é cuidador de idoso no hospital. No hospital ele é acompanhante, ele fica lá quietinho, ele vai tomar o seu café, vai almoçar, vai jantar, vai ficar lá com o paciente, o seu plantão, dormir ou durante o dia. Ele não vai pôr a mão no paciente, ele não vai trocar fralda, ele não vai ministrar remédio, ele não vai limpar, ele não vai dar banho no leito, porque para isso o hospital tem o auxiliar. Para isso o hospital tem uma equipe designada que bate plantão, que bate lá o seu relógio de ponto. Para isso eles têm a técnica de enfermagem. Tem os técnicos para trabalhar, para lidar com o corpo do paciente, para lidar com o doente no hospital. No hospital não se faz absolutamente nada, a não ser anotar relatórios, a não ser anotar o prognóstico, não é? A não ser passar para a família, ligar para a família, ó, o médico isso, ok? O boletim médico, o relatório do doutor, quando chega. Esse paciente, ó doutor, qual o procedimento, o que vai acontecer agora, o que está fazendo? É isso que serve o acompanhante hospitalar. Ele está lá para, claro, zelar pela integridade física do idoso e também para ver erros, abusos de alguns relaxados que denigrem a imagem do corpo de enfermagem e técnica nos hospitais também, e também para passar essas informações, não é? Boletim médico, dados para a família que está longe, ok? Agora, deixa eu compartilhar com vocês aqui o que nós podemos fazer, não é? Por que nós não temos um sindicato ainda, não é? Um sindicato mesmo, como tem a enfermagem, o auxiliar, que tem lá o seu Corém, o técnico de enfermagem que tem o seu Corém, tudo nós precisamos o quê? O cuidador de idoso precisa ser incluído, engajado, e se necessário for, dar a ele mais conhecimento, mais técnica, de nível auxiliar ou técnico, por que não? Então dele, inclua isso, não é? Inclua isso, para que nós possamos ter direitos e estarmos amparados e resguardados juridicamente, para que quando uma mulher xingar você disso, daquilo, claro que já tem o Código Penal, não é? Tem lá as leis de assédio moral, disso, daquilo, mas fica um pouco mais pesada, mais salgada em ofender ou menoscabar, humilhar, desfazer
de um profissional que está lidando com saúde, com doença, com o corpo de um parente. Ok? Porque cuidador de idoso, e eu vou estender auxiliar e técnico de enfermagem, não é apenas o que vocês dizem, os limpa-cus da vida, os limpa-saco, limpa-bunda. Não é não. Porque se não fosse o enfermeiro, o técnico, se não fosse o auxiliar e o cuidador, seu parente ia ficar jogado às traças, aos bichos, fedendo com o verme no corpo dele. Porque nem você tem a dignidade do amor e da gratidão, de ser grato por tudo aquilo que aquele idoso fez por você. Pelos seus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua vida e a casa onde você está. E muitos, aí já não é da minha ossada, que eu já ouvi, você está pensando que o meu pai é bonzinho? Ele trata você bem assim? Meu pai é bonzinho, mas ele foi muito ruim, viu? Com a gente quando nós éramos crianças. O que eu tenho a ver com isso, senhora? É um problema familiar. A senhora devia buscar Deus, abrir o coração e reatar a paz, o perdão e perdoar o seu pai. Sabe, amar o seu pai, que está definhando, indo embora no fim da vida. Mas tem muitos que preferem deixar para os últimos dias do pai, jogar na cara, pisar, se vingar, tripudiar. A coisa é feia, viu? Mas vamos lá. Não temos sindicatos porque não temos Corém. O senador Paulo Paim, se não me engano, e outros senadores, os responsáveis por essa parte de legislação, não é? Política e jurídica, ainda não nos considera como alguém tão importante assim como um auxiliar, como alguém que seja da saúde, apenas como um empregado doméstico, apenas como alguém que está lá para ajudar. Então, já que não tem sindicato, mas vamos lutar para isso, eu peço o seu apoio, a sua ajuda com o meu canal no YouTube, Eu Cuido com Amor. Fazemos força, fazemos voz para que tenhamos um salário mais honrado e digno. Eu vou passar para você aqui as associações que vão se similar ao sindicato. Então, São Paulo. Uma pessoa perguntou hoje, tem sindicato de São Paulo? Não, não tem para cuidador, mas tem associação que você pode se associar. Então, para você que é cuidador e cuidadora aqui de São Paulo, capital, e que ela vai envolver todo o estado também, você pode procurar a ACIRMESP, que é a Associação de Cuidadores de Idosos da região metropolitana de São Paulo, ok? Vou repetir, ACIRMESP, 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 procura no Google lá e se cadastra, se filia, ACIRMESP, Associação de Cuidadores de Idosos da região metropolitana de São Paulo, ok? Onde fica isso? Fica na rua Boa Vista, aqui no centro de São Paulo. Fica na rua Boa Vista, número 133. Rua Boa Vista, 133, São Paulo. Telefone DDD 11 99563 4103. DDD 11 99563 4103. Ah, mas eu sou do Rio de Janeiro. Ok, você é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também nós temos lá a ACIERG, que é a Associação dos Cuidadores de Pessoas Idosas da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Então, ACIERJ, a CIERJ do Rio de Janeiro. Você que é cuidador de idoso aí no Rio de Janeiro, cuidadora, que está sendo passado para trás, está sendo ludibriado, enganado, explorado, abusado, não é? Estão comendo o teu salário, estão fazendo você de idiota, de escravo, estão abusando de você dentro de casa, e a agência não liga, procura a ACIERJ, a Associação dos Cuidadores de Pessoas Idosas da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. É só você entrar no Google e colocar A, tudo maiúsculo, A, o C, o I, o E, o R e o J, ACIERJ, ok? Aí do Rio de Janeiro. E também Bragança Paulista, aqui também, Bragança Paulista não, aqui de Campinas, quem é de Campinas tem Bragança Paulista tem a ACP, Associação de Pessoas
de Bragança Paulista. Pode procurar, você que é de Bragança Paulista, vai ser muito bem atendido e muito bem amparado por advogados e especialistas para defender o seu direito. Também temos a Cicarem, que é a Cicarem, A-C-I-C-A-R-E-M, Associação de Cuidadores de Campinas, né, e região metropolitana. Você que é de Campinas, que está sendo lesado por uma família, que está sendo lesado por uma filha, por um filho, por uma neta, que está sendo lesado, não é, por uma agência, não tem sindicato, vai na ACICAREM, não é? Associação de Cuidadores de Campinas, região metropolitana. Joga no Google, você vai achar o telefone e o endereço, ok? E também temos a ACIMINAS, A-C-I-M-I-N-A-S, ACI Minas, que é a Associação de Cuidadores de Minas Gerais, ok? E o que faz a associação? A associação, ela é uma organização sem fins lucrativos, não é? Que é caracterizada pela união de pessoas físicas ou CNPJ jurídicas com o objetivo de conquistar benefícios e desenvolvimento para o segmento que o represente. Agora deixa eu só te mostrar uma outra coisa, que eu já vou encerrar a live, tá bom? Dá só uma olhadinha nisso aqui e olha só, né, os direitos que tem o cuidador de idoso. Você sabia disso ou não? Você sabe quais são os direitos do cuidador de idoso? Não sabe, né? Então eu vou tentar te mostrar aqui agora. Espera aí. Vou só abrir. Que deve ter saído da página, mas eu vou abrir. Porque para escrever demora muito. Aqui, deixa eu ver. A situação dos cuidadores de idoso hoje no Brasil. Você já parou para pensar que muitas agências, né, elas estão contratando, só dá uma olhadinha, faz uma entrevista lá por vídeo do WhatsApp, mas umas nem pedem o seu documento. Já marca, já dá o endereço, você vai lá, tal, pega a sua foto e manda, não é? Ou então pede aí o seu certificado. Você já assinou o contrato com a sua agência? Ah, mas você é MEI. Tudo bem, você é MEI. Microempreendedor independente. Você é MEI. Tudo bem. A agência assinou as notas do plantão, dos honorários, dos adicionais, das horas extras, dos feriados que você trabalhou. A agência pagou para você como MEI. A agência te chamou lá cara a cara, você sentou com a agência como MEI, hein? Com a gestora, com o pessoal da contabilidade, da administração. Ei, cuidador, cuidadora, você que é MEI. Ah, eu sou MEI. Ah, então nós queremos MEI. Mas você, o valor, você foi computado direitinho, você pegou um contador para ver se é isso mesmo, se é esse valor que está valendo aí no mercado, no piso salarial? Ou só pegou o seu MEI e guardou lá para eles? Você assinou algum contrato com a agência ou não? A agência, o cara assinou, carimbou lá, que pagou os valores que você merece devidamente? Não. Então você não tem garantia de nada, não é? Olha só. Por que será que muitos não estão registrando, as agências não estão registrando na carteira? Olha só, você que é cuidador e cuidadora, você não sabia disso? Pois é, cuidador de idoso é aquele profissional responsável por cuidar de pessoas mais velhas. Óbvio, como diz meu filho Thomas, todo mundo sabe, não é? O trabalho é realizado dentro das residências e seu dever é zelar pelo bem-estar do idoso que está sob sua tutela, sob o seu cuidado. Olha a responsabilidade. Por isso que não dava para ficar lavando loucinha na pia para você, viu, senhora, senhor? Por isso que não dá para ficar lavando o seu prato, não dá para ficar lavando louça. Tem que zelar, ele é tutor da saúde do idoso. O cuidador fica responsável por ministrar medicamentos, dar banho, acompanhar a pessoa em uma consulta médica, trocar fraldas, caso haja necessidade, dar comida, entre outras necessidades que o idoso tenha em seu dia a dia. Outras complicações, como por exemplo, às vezes o idoso, o médico optou por mais conforto, né, e mais sossego mental, psicológico, de ansiedade,
Uripen. O que é o Uripen? O Uripen, ele é uma camisinha que é colocada no pênis do idoso e ela é presa, não é? Ela é pregada lá. Ela é presa, não é? No final ela é presa, ela é colada ali. E ele pode urinar à vontade, que não vai sair na roupa, nem usar fralda ele vai usar, não é? E muitos cuidadores também têm essa capacidade e pode fazer isso. Isso não é de cunho técnico de enfermagem, é uma coisa muito simples de fazer, só tem que ter uma devida higiene e cuidado. Mas tem todas esses pormenores de sonda vesical, sonda gástrica, sonda nasal, tem tudo isso. Então o cuidador não é empregado doméstico, não é idiota, não é burro, não é tapado, e muito menos uma técnica de enfermagem, muito menos um auxiliar de enfermagem. Eu estou protegendo, eu estou aqui falando em nome deles também, mas sei que muitos tratam o cuidador como um lixo, como alguém que não vale nada. Olha só. Muito bem. Então o cuidador é responsável por ministrar medicamentos, dar banho, não é? Acompanhar a pessoa em uma consulta médica, trocar fraldas, caso haja necessidade, dar comidas, entre outras necessidades que o idoso tenha em seu dia a dia. O cuidador, já vamos acabar. O cuidador de idosos, mesmo que qualificado, é classificado como empregado doméstico, não é? E tem os mesmos direitos trabalhistas dos profissionais desta categoria, que foram regulamentados pela Emenda Constitucional número 66/2012. Se você tem dúvidas sobre direitos desse profissional, continue a leitura. Vamos continuar a leitura? Eu estou lendo mesmo. Muito bem. Quer saber os seus direitos, cuidador? Quer saber os seus direitos, cuidadora? Estão passando a perna em você, estão estapeando a agência, a família, que é tão boazinha que deixa você tomar um cafezinho, comer um pão velho e uma bolacha. Quer saber quais são os seus direitos? Olha só. Direitos trabalhistas para cuidadores de idoso e cuidadoras. Ai, ai. Até alguns anos, os empregados, não é, domésticos só tinham direito ao salário, férias e 13º salário. No entanto, com a aprovação da PEC das domésticas, esse quadro mudou. O trabalhador doméstico conquistou outros direitos. Veja quais são os seus direitos agora, cuidador de idoso, incluído, né, inserido por essa PEC como um empregado e uma empregada doméstica, mas da área da saúde não é? Muito bem. Primeiro, carteira assinada e salário base. A sua agência já registrou a sua carteira de trabalho? A casa de repouso, a clínica já registrou a sua carteira de trabalho? Cuidadora, cuidador. A família para quem você trabalha já registrou a sua carteira de trabalho? Cuidador e cuidadora. O registro em carteira é obrigatório para quem deseja contratar um profissional para cuidar de um parente idoso. O registro em carteira de trabalho torna-se obrigatório para quem deseja contratar um profissional que lida com idoso. Não é uma empregada doméstica, não é uma faxineira, não é uma diarista, sabe? Não é um lava privada, um lava-louça, não é um cozinheiro. Presta atenção, não é uma passadeira. Com todo respeito a essas pessoas. Claro que isso não significa que você não pode contratar uma diarista ou um profissional autônomo, mas os serviços prestados não devem atender aos requisitos legais para o registro. Mesmo no período de experiência, a anotação deve ser feita. A falta de registro na carteira de trabalho e a anotação de informações erradas são passíveis de multa. Não é? Salário mínimo é direito de todos os funcionários e está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Em caso de o cuidador trabalhar em horário parcial, o pagamento deve ser um valor proporcional ao salário mínimo. Segundo direito, férias. Cuidadora, cuidador, sabia que você tem direito a férias? A cada 12 meses, o cuidador de idoso tem direito a descanso remunerado de 30 dias, no caso de trabalhadores em tempo integral, para aqueles que cumprem jornada parcial. O período de férias é de 18 dias. Além do salário, deve ser acrescido o valor de 1/3 da remuneração de férias.
Quando o cuidador é demitido, ele ainda tem direito a receber férias proporcionais para cada mês trabalhado. Já estou acabando. Terceiro direito, 13º salário. Sabia disso, cuidadora? Sabia disso, cuidador? Esse é um direito de todo trabalhador, inclusive daquele que cuida do bem-estar dos idosos. O valor é proporcional ao tempo que o funcionário exerceu atividades naquele ano. Por exemplo, se ele trabalhou 6 meses durante um ano, ele deve receber um valor proporcional ao seu salário mensal. Mas quando o trabalho foi executado por 12 meses daquele ano, o 13º é um valor integral referente à sua remuneração. O quarto direito que você tem, cuidador e cuidadora, adicional noturno e folga semanal remunerada. As atividades exercidas entre as 22 horas e 5 horas do dia seguinte devem ser acrescidas de um valor extra, que é referente ao adicional noturno. A hora de trabalho normal é de 60 minutos, mas no caso de horário noturno, o tempo é de 52 minutos e 30 segundos. Além disso, o cuidador ainda tem direito a folga semanal remunerada e descanso nos feriados. Acabando o quinto direito, horas extras. Adicional noturno depois das 10 horas. Horas extras. Com a PEC das domésticas, as pessoas que trabalham em residências conseguiram o direito de trabalhar com um horário estabelecido. Antes não havia um horário definido, tá, pessoal? Então, se o funcionário ultrapassa seu horário de trabalho, ele deve receber horas extras. Para calcular as horas extras, basta acrescentar uma porcentagem ao valor da hora normal de trabalho do funcionário. O valor mínimo previsto em lei é de 50%. Penúltimo direito que tem os cuidadores de idosos, nas agências e no lar. Seguro-desemprego. Quando é demitido sem justa causa, o cuidador de idoso tem direito a receber seguro-desemprego. Para recorrer ao benefício, o funcionário deve ter trabalhado 15 meses com carteira assinada. Não pode estar recebendo outro benefício do INSS e nem ter outra renda. Sétimo e último benefício, direito, né? Ainda muito pouco pra gente. Fundo de garantia por tempo de serviço. Desde 2015, com a Lei Complementar número 150/2015, passou a ser obrigatório o recolhimento do FGTS para quem trabalha em regime domiciliar. Como o cuidador de idoso, o valor a ser recolhido é de 8% sobre o salário pago ao trabalhador. No caso de demissão sem justa causa, o empregador deve depositar o equivalente a 3,2% mensais sobre o salário do empregado, como valor da multa rescisória. Então, pessoal, isso é muito importante para que todos nós venhamos a ficar espertos, tá bom? Veja os benefícios de contar com um cuidador de idoso. Agora, para vocês que são ingratos, para vocês que são arrogantes, estúpidos, que são preconceituosos, que são discriminadores, não é? Que são discriminadores dos cuidadores de idosos. Olha os benefícios que vocês têm quando vocês recebem a nossa categoria, recebem um cuidador na sua casa. O cuidador de idoso é essencial em muitas famílias, pois nem sempre os filhos podem cuidar em tempo integral dos pais. Embora ter um profissional em casa seja um pouco custoso, a qualidade de vida do idoso vai melhorar consideravelmente se ele receber os cuidados adequados. A verdade é que nem filho, nem filha, nem neto, nem neta, nem sobrinho, nem esposa e nem marido, uma esposa ainda fica, mas ninguém quer ficar com um idoso doente, moribundo, ninguém quer ficar ali do lado, vigiando, sem poder ir, sair,
com os colegas, sem poder ir para uma balada, sem poder ir para um cinema, sem poder namorar. Ninguém quer saber, sabe? Tá velho mesmo, é uma mobília. Ninguém respeita o idoso nesse país, ninguém quer saber de nada. Essa aqui é a grande verdade. Por isso, vocês, família, devem respeitar, devem ter educação, devem ter humanidade, sensibilidade, percepção, afinidade, afeto com o cuidador. Ué, se ninguém quer cuidar, se ninguém se habilita e se ninguém quer cuidar com amor, com gratidão por tudo que o idoso e a idosa fez, então você vai ter que colocar um estranho na sua casa. E vai ter que respeitar esse estranho capacitado, sem ficar se intrometendo no trabalho dele. Sabe? Na última casa que eu trabalhei agora, não é? As empregadas domésticas, já estavam começando a levantar a voz, sabe? Comigo, xeretando esse lixinho aqui na pia. Você que deixou? E essa louça? Quem foi que lavou? Você já puxou ele pra cá? Você já virou ele pra lá? Eu falei assim, você é cuidadora? Você é enfermeira? Você é técnica? Você quer fazer o meu trabalho? Então, para você ver como é a coisa, até empregada doméstica se acha a capataz, a governanta. Ela se acha um membro da família, ao ponto de querer estender o dedo, levantar a voz, né? Cobrar. Por que você demorou de abrir a porta? O que você está fazendo aí? O que você comeu? Empregada doméstica. Mal sabe ela, está no mesmo barco que a gente, mas não está capacitada para ser uma cuidadora. A coisa é feia quando eu falo. Muito bem. Isso porque com um cuidador em casa, o idoso terá mais atenção e assim se sentirá mais acolhido. Além disso, tem um profissional por perto, vai melhorar a qualidade de vida de toda a família. É claro, todo mundo vai poder sair, vai poder se coçar, vai poder bagunçar por aí, viver a sua vida, né? Há famílias que realmente merecem, há filhos que merecem, não é? Esparecer um pouco, sabe? Viajar, tirar um sossego, um tempo, e o cuidador fica. Porque a pessoa também se estressa, a pessoa também sofre, a pessoa também sente a dor, a pessoa também adoece psicologicamente, a pessoa adquire problemas psicossomáticos, porque não sai dali, é remédio, é banho, é hospital. A pessoa não vive, não é? Então, por isso que é importante o cuidador na sua casa, senhor e senhora. Sabe? Usa a mão, não usa a pata. Usa a cabeça, não usa o chifre. Usa a língua, não usa o veneno. Usa palavras de carinho, de amor. O cuidador não tem culpa do teu passado, dos teus problemas, da tua doença. Muito bem. Vale lembrar que pessoas com doenças degenerativas, como Alzheimer ou diabetes, precisam de cuidados específicos e o cuidador tem total preparo para lidar com situações de emergência. Tirar o destro, né, fazer a medição do índice glicêmico. Em muitos casos, o profissional consegue aplicar os cuidados necessários antes mesmo de recorrer à ajuda médica. E é verdade, já fiz muito isso. Já recebi muito elogio de médico, de socorrista, de SAMU. No mais, o cuidador de idoso vai ministrar a medicação necessária nos horários corretos e nas doses adequadas com um profissional desses em casa. Você não precisa se preocupar, pois seu parente será muito bem cuidado. Por isso que você tem que honrar e valorizar o cuidador e a cuidadora. Ok? Esse texto eu peguei aqui emprestado do site também de agência de cuidadores Guardiões de Vidas. Um excelente site também, muito bom. Tá? Sabe, se você precisa de um cuidador, precisa de uma empresa boa, aqui ó, Guardiões de Vida. E aqui, como eu não quero ser injusto, eu quero deixar os contatos aqui também de umas agências, você pode pegar aí no Google, que é a agência onde eu trabalhei, cuidados excelentes, excelentes mesmo, sabe? De todas as agências, eu nunca vi uma agência que me tratou tão bem, não é? Que me acolheu tão bem e que me pagou, não é? Um valor que eu nunca recebi na minha vida, sabe? Cuidados excelentes. Se você quer trabalhar e ter um bom salário, sabe? Quer ter um bom suporte financeiro,
Manda o seu currículo para Cuidados Excelentes. E se você também precisa de uma agência humanizada, de uma agência boa, qualificada como essa, procure. Se você precisa de profissionais, procure a Cuidados Excelentes. E também a segunda agência, a Home Angels, aonde eu trabalhei, agora por poucos dias, né, por uma situação lá, mas é uma excelente empresa também, a Home Angels. E a Home Angels, ela ainda vai um pouco a mais, não é? Porque a Home Angels, ela vai uma vez por semana em cada posto, ou seja, em cada casa, em cada cliente, em cada paciente, né? É uma agência, a Home Angels, ela faz um trabalho humanizado, tanto para com o cuidador, o colaborador, para com o paciente. E se acontecer algum disparate desses que eu falei aqui, né, maus tratos do paciente, maus tratos de empregada, maus tratos de parentes, a Home Angels chega junto, põe todo mundo na sala, conversa, põe os pingos nos is. Ela é diferenciada, ela não é como as centenas que tem por aí, mercenárias, que só vê o paciente como um contrato financeiro, só quer saber de sugar e comer o dinheiro, não é? O cuidador que se dane e que se vire lá com os parentes dele, ok? Deixa eu lembrar de mais uma. Não, pra... Ah, e também tem, claro, né? Como que eu não vou lembrar? Tem a agência que eu vou colocar, já coloquei na página aí, mas eu vou colocar no link de novo, o link dessa agência, que é de Jundiaí. Se eu não me engano, é Com Amor, Cuidadores Idosos, né, da gestora Roberta, não é? Eu vou colocar o link e ela está precisando, nesse momento, de uma cuidadora. Se você que é cuidadora, mora aqui na região de São Paulo, na Zona Sul, próximo do Jabaquara, esses bairros aí, não é? Mirandópolis, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde, ela está precisando de uma cuidadora para trabalhar na Vila Mariana, ok? Cuidar de uma senhora que está acamada, não é? 3 vezes, período noturno, essa senhora faz um procedimento de quimioterapia, então ela precisa 3 vezes na semana, das 10 da noite até as 8 da manhã, e 2 vezes, 2 finais de semana, no mesmo horário. Importante ter um curso, certificado de cuidadora, 1 ano de experiência e comprovar os seus trabalhos, não é? Contatos de referência e indicação, ok? Eu vou deixar o link dessa agência quando eu terminar a live, ok? Eu vou terminando por aqui e muito obrigado, ok? Vamos compartilhar bastante, vou colocar no meu canal Cuidador de Idoso. E família brasileira, tenha mais amor no coração, respeite o cuidador de idoso. Políticos, senadores, congressistas, não é? Magistrados, revejam o trabalho, o empenho, revejam a categoria, revejam a qualificação dos cuidadores de idosos, ok? Não somos da mesma área digna e honrosa, trabalhista, de domésticos. Não tem nada a ver. A questão é porque estamos dentro de um apartamento ou dentro de uma casa. Então, se torna doméstico. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O trabalho, o procedimento, não é? As intercorrências são diferentes. Então, nos deem esse direito, nos dê essa honra, melhores salários, sabe? Insalubridade, um salário mais alto e mais respaldo jurídico, não é? Para que não venhamos sofrer mais tanto abuso, exploração e escravidão e humilhação dentro dos lares, tá bom? Que Deus abençoe a todos os cuidadores e cuidadoras de idosos desse Brasil. Família, muda, respeita. Agência, muda, respeita o cuidador de idoso. Ele não é o seu papel higiênico, ele não é, digamos assim, a sua descarga. Ele não é a sua fralda, o cuidador de idoso, tá bom, agência? Ele não é o teu escravo, sabe? Vocês não saem do escritório para lidar com o idoso. Só fica no pipipi, no e-mail, no zap, mandando folhinha de contrato e o valor e o dinheirinho, os milhares que caem na conta dos senhores. Então, amem os seus cuidadores, porque sem cuidador de idoso não tem agência de home care nem aqui nem na China. Sem auxiliar, sem enfermeiro, não tem. Sem técnico, não tem agência.
ok? Então está na hora de vocês darem mais valor para toda essa classe, para todos nós, ok? Muito boa noite, um excelente sábado e que Deus nos abençoe. Inscreva-se no meu canal do YouTube, me dê essa força para que possamos crescer. Até a próxima.